Olá, o Viver e Empreender TV está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria em receber aqui no nosso estúdio o Isaac Vilela, ele que é o fundador da Connex, uma empresa de contabilidade com sede em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Isaac. Obrigado. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Isaac, antes de começar a nossa entrevista, conta pra gente onde fica a Connex, a sede da Connex. Bom, a Connex ela fica em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, próximo da rodovia Fernão Dias, então fica fácil chegar em São Paulo, nas cidades grandes. E lá em Santa Rita é considerado o Vale do Silício, então a gente tem muita empresa na cidade. Muito legal. Então, uma clientela gigante. Há quanto tempo você está no mercado? Estou no mercado de contabilidade há 25 anos, vai fazer agora dia 1º de outubro. E já com a Connex Contabilidade nós estamos há 10 anos. Foi fundada dia 1º de setembro de 2015. Vai fazer aniversário também? Vai fazer aniversário também. 10 anos, 10 anos. Parabéns, uma bela maneira de comemorar. Com certeza. Falar sobre o seu negócio, que você está ali todos os dias, né, na liderança. E antes de falar do seu negócio, quero saber sobre você. Certo. Isaac, por que ciências contábeis? Como é que foi essa escolha na sua vida? Bom, na verdade não foi tanto uma escolha, né? Quando eu tava no segundo, a gente fala segundo grau ainda, né? Mais antigo, mas hoje é o ensino médio. Eu tinha um rapaz que estudava comigo que já trabalhava numa empresa contábil. E surgiu uma vaga de office boy. E ele me chamou: Isaac, você quer vir trabalhar com a gente? Tem uma vaga lá. E eu fui. E desde que eu comecei a trabalhar de office boy nesse escritório, comecei a tomar gosto e aí apareceu a oportunidade de fazer o Ciências Contábeis. Aí abracei. E tô até hoje agora. E como é que foi essa fase da sua vida? Cara, você conciliava faculdade com trabalho? sim. Essa fase foi bem corrida, né? Porque eu trabalhava nesse escritório, estudava à noite, nos finais de semana. Eu cheguei a entregar jornal de manhã e trabalhava em 2 restaurantes, um à noite e um na hora do almoço, para conseguir juntar a grana para pagar a faculdade. Que legal. E naquela época, você já pensava em empreender? Qual era a sua visão em relação ao empreendedorismo? Na época da faculdade ainda não. Quando foi finalizando a faculdade e vendo que eu percebia, né, que tinha um dom para o empreendedorismo, que já atendia os clientes dos outros escritórios que eu trabalhei bem, comecei a perceber que dava para arriscar. E aí foi gerando essa vontade cada vez mais, e aí decidi arriscar. E aí abri um escritório, abri com 3 clientes só. Nossa. E fomos crescendo. Isso lá em 2015. 2015. Quais foram os maiores desafios lá no comecinho, Isaac? O desafio por ser uma cidade pequena, e lá tem vários escritórios já antigos, né, com hoje mais de 50 anos. Então entrar nesse mercado foi meio desafiador no começo. Até você ganhar o nome, ganhar uma reputação e os clientes começarem a confiar no serviço da gente, demorou um certo tempo. Mas a hora que começou a engrenar o negócio, aí fluiu bem fácil. Sempre sozinho ou você tem sócios atualmente? Como que é? No início fui sozinho, fui só eu. Aí depois de uns 4 ou 5 meses, precisei chamar um rapazinho para me ajudar, para fazer serviço de rua, porque lá por ser cidade pequena, ainda tem muita coisa do papel, impresso e tal, ainda não é tão 100% digital. E chamei esse rapaz para me ajudar no início, e fomos crescendo. Aí hoje a minha irmã também é minha sócia. Muito bom. Quem são os clientes da Connex hoje? Que tipo de empresa? A Connex atende qualquer tipo de empresa. A gente não tem muito... Ainda não temos um nicho, né? Mas hoje a gente está partindo para um nicho que é o ramo da saúde. Mas lá nós temos indústria, comércio, mas a grande maioria são prestadores de serviços que a gente atende. Sim. E a sua cidade, ela é conhecida como Vale do Silício, né? De Minas Gerais, do Brasil, quiçá. Orgulho para nós. Um orgulho. E você atende essas empresas de tecnologia também? Atendemos também. Normalmente as empresas já maiores, elas já têm uma contabilidade interna, mas ainda, por exemplo, os prestadores de serviços que eu te falei, às vezes são funcionários dessas empresas, que em vez de optarem pelo regime do CLT, eles optam pelo regime do PJ. E aí a gente acaba atendendo, então, indiretamente essas empresas também. Temos vários clientes nossos que trabalham nessas empresas maiores. Mas as que ainda estão no início, ainda estão projetando um futuro maior, a gente atende também. O que mudou de 2015 para cá do ponto de vista da tecnologia e da tecnologia aplicada ao teu trabalho? Eu sei que mudou muita coisa, mas quero saber na prática. A gente que está assistindo aqui o Viver e Empreender, a gente quer saber.
Eu brinco muito com o pessoal meu lá do escritório, né? Porque hoje eu já tô com 41 anos, mas o pessoal lá que trabalha comigo tá na faixa aí dos 20 e poucos anos ainda. Então eles já pegaram essa parte mais estruturada. Mas eu, quando comecei lá em 2000, a gente ainda fazia os livros à mão. Não tinha computador, não tinha nada. As guias eram emitidas na máquina de escrever ainda. Então, tem muita gente que não sabe nem o que é máquina de escrever hoje, né? Então, Era bem rudimentar. Bem bastante. Quando você ia enviar uma declaração para a Receita Federal, já teve época de imposto de renda, por exemplo. Você preenchia um formulário à mão e tinha que levar na Receita Federal para eles autenticarem isso. Receita estadual com livros fiscais de entrada, saída, de inventário, a mesma coisa. Você fazia o livro à mão, você comprava numa papelaria o livro, preenchia tudo à mão e levava na sede do Estado, para o Estado também autenticar. Sim. Hoje, você falar disso é a coisa mais absurda do mundo, né? Hoje é tudo digital, né? Todas as declarações para o governo hoje é feito digitalmente, não existe mais nada papel. Sim. Qual a diferença de você ter uma assessoria contábil efetiva, eficaz e de você fazer tudo sozinho? Nossa, hoje é quase impossível você imaginar um contador sozinho. Porque são muitas declarações, né? Muitos ramos que um contador hoje pode atingir, né? Então, não é só aquela contabilidade básica que a gente fala dos 3 pilares, né? Que são DP, fiscal e contábil. Hoje um contador é muito mais do que isso. Outra que a gente sempre fala lá é que a gente não é mais só um entregador de guias, né? Já foi o tempo que a gente era um entregador de guias. Hoje a gente é quase um médico da empresa. A comparação é mais ou menos essa. Vocês acompanham a saúde financeira daquele negócio. Exatamente isso. Então, quando a empresa entende, o empresário, na verdade, entende que o contador é o melhor amigo da empresa dele, que contador não é uma despesa e sim um investimento, você pode ter certeza que essa empresa vai prosperar. Isaac, você também é professor, verdade? Verdade. Conta um pouquinho sobre essa sua faceta, esse seu lado. Na verdade, lá na minha cidade, tinha um curso de técnico em contabilidade. E eu fui chamado, uma moça que dava aula no técnico, ela precisou sair da cidade por conta do emprego dela, que ela foi transferida para outra cidade, e me fez um convite, se eu queria assumir a vaga dela para dar aula nesse curso técnico. Eu sempre dei palestras, mini cursos, essas coisas, e era uma vontade dar aula. E aí, quando ela me fez o convite, eu aceitei de cara. E foi uma experiência muito bacana, porque você conviver com adolescentes que vão entrar no mercado de trabalho, jovens ali de 15, 16, 17 anos. Então é um desafio também, né? Porque vem muito essa tecnologia de celular e tal, e a gente na aula presencial ainda. Foi um desafio bacana, interessante. Pena que o curso acabou. Ah, você não continuou dando aula? Não continuou. A pandemia acabou com o curso. Certo. E você pretende dar aula no futuro? Eu dou aula ainda uma faculdade da cidade que chama FAI. No curso de pós-graduação, só que aí não é sempre, né? Sim. Quando chega na época do meu curso, eu vou lá e dou a matéria que eles me chamam. E como é dividir todo esse conhecimento para você? A gente brinca que o professor aprende mais do que o aluno, né? Porque quando você está criando a sua aula, você acaba aprendendo coisas novas que às vezes no dia a dia você não utiliza. Como é uma aula de pós-graduação, por exemplo, os alunos já vêm com uma bagagem mais alta. Às vezes já trabalham em empresas. Eu dei aula para alunos que trabalham na Cooperrita, por exemplo, é uma empresa gigante lá da cidade. Então eles vêm com uma bagagem de conhecimento mais alta. Às vezes te apertam um pouco com algumas perguntas, então você tem que estar ali firme e ter um conhecimento legal para sair dessas perguntas. Respaldado ali, exatamente, né, conhecimento. Exatamente isso. Isaac, mudando um pouquinho de assunto. A gente sabe que uma empresa não existe sem saúde financeira, principalmente no Brasil, um país em que as leis mudam tanto, né, reforma tributária, enfim. Que dica você daria para quem está começando um negócio, mas não tem contador? O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem necessariamente que ir atrás de um contador? Eu sempre indico sim. Sempre indico que sim. Por quê? É muito difícil hoje o empresário ter todas as regras tributárias, principalmente no registro de funcionário, que são inúmeras regras. Cada tipo de estabelecimento tem o seu sindicato que tem que seguir, então cada sindicato tem a sua regra também. Então vai ser muito... Às vezes a pessoa não sabe nem
como pesquisar qual sindicato vai seguir as regras dessa empresa. Com as legislações também, a gente tem 3 regimes tributários hoje no Brasil, para você saber de todas essas regras. ICMS, cada estado tem a sua regra, ISS, cada prefeitura tem a sua regra. Então... Suas leis, exatamente, seus tributos. Exatamente isso. Então, é muito complicado para o empresário saber. É lógico que eu sempre falo que o empresário tem que ter uma noção básica, né? Então, como que eu vou calcular umas férias, um 13º, coisas mais básicas, o empresário é o ideal procurar e saber. Procure um contador, pergunte, questione. O contador, igual eu falei, o contador tem que ser seu amigo, tem que ser um amigo do empresário. Então, vá atrás, questione, pergunte, saia sem dúvidas, para você ter a mais facilidade da sua empresa prosperar. Quando você tem o seu empresário tem esse conhecimento básico, as chances da empresa dele prosperar serão muito maiores, porque ele não vai cometer um erro. Porque quando a pessoa não tira dúvida com o contador, por exemplo, e vai no achismo, o contador, quando é uma contabilidade externa, que é o caso nosso, ele vai ficar sabendo disso só no mês seguinte. Então, no mínimo, um mês de coisa errada ele já fez. Por isso que o ideal é sempre perguntar antes de fazer. E o resultado disso é prejuízo. Com certeza. Você deixa dinheiro na mesa. Com certeza. Prejuízo ou multa. Que dá prejuízo também. Isaac, qual é o grande diferencial da Connex para você? Quando a gente decidiu abrir a Connex, a gente decidiu atacar o atendimento. Por 2 motivos. O primeiro que é... Eu já conhecia tenho hoje, até hoje, né? Vários amigos empresários, e eles sempre falavam que quando pergunta algo para o contador costumava demorar para responder. Então eu falei, então esse tem que ser a chave da entrada nossa no mercado. E o outro detalhe é que normalmente quando surge uma dúvida de um cliente, seja ele porque vai registrar um funcionário, seja porque ele está na fila tá sentado na mesa de um gerente do banco para pedir um empréstimo, esse cara tá com a corda no pescoço já. Ou tá precisando que o funcionário comece para ontem, ou tá precisando de um empréstimo para ontem também. Então, se o contador demorar 2, 3 dias para respondê-lo, provavelmente esses 2, 3 dias vai fazer muita diferença na parte financeira dele. Sem dúvida. Então, a gente precisa priorizar esse cara. Então, para você ter uma ideia, hoje os gerentes dos bancos lá em Santa Rita me adoram. Às vezes eles já pedem direto para mim, já, Isaac, você é contador do fulano? Eu falei, não sou. Você pode me mandar isso? Já tá na hora. Resolve esse problema para mim. Exatamente. Vamos agilizar as coisas. Eu falei, já vou pedir para você, porque você já manda rapidinho mesmo. Mas eu sempre pergunto antes pro cliente se eu posso, né? Claro. Apesar de confiar no pessoal que me manda tudo, que me pede, na verdade. Mas eu sempre confirmo antes pro cliente, o gerente do banco X está me pedindo aqui os documentos seus, posso mandar? Não, manda aí que ele está autorizado. Aí já envio. Importantíssimo, eu sempre consulto o meu contador quando eu recebo e-mails. Olha, você tem uma guia aqui para pagar, link, sempre golpe. E hoje o povo tá ágil no golpe, né? Golpe, cuidado com e-mails, não cliquem em links suspeitos. Perguntem para o seu contador. Exatamente. Não é verdade? Até porque a Receita não manda e-mail, né? Não manda e-mail. Ela já orienta isso justamente para ninguém cair nesses golpes. Esse é um grande ponto. E aí a rapidez na resposta é super importante, imprescindível para o cliente. Numa dessa do e-mail, por exemplo, o seu contador não responde, o cara fica com medo, paga a guia lá, a hora que o contador responde, ele já pagou, já era. Semana passada eu recebi um e-mail que se dizia da prefeitura com um link para um imposto que eu falei, não, mas esse imposto não é desse mês. Deixa eu perguntar pro contador. Sim. Eu fui ver, era golpe, graças a Deus eu não cliquei. Na época de imposto de renda é terrível isso, porque aí de imposto de renda todo mundo, praticamente hoje, quase todo mundo faz, né? Então aí todo mundo, Isaac, chega esse e-mail, Isaac, e aí? Eu falei, gente, só descarta, vai descartando. Põe no spam. Exato. Melhor, né? É a melhor coisa. Isaac, quais estratégias você utiliza para oferecer esse serviço rápido, de fato? Primeira coisa, qualificar minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe qualificadíssima. Isso tem que ser desse jeito, não tem como. Tem até um consultor nosso que brinca que lá são mini Isaacs, né? Tudo responde do jeito que o Isaac responde, do jeito que o Isaac fala. Então são realmente pessoas qualificadíssimas. Segundo, ter uma tecnologia. Isso hoje é necessário, né? A época do papel foi lá em 2000 quando eu comecei. Hoje não existe mais isso. E claro, depois por último que eu falo, é você estar atento às mudanças. Igual você já citou aí, a reforma tributária está vindo para mudar totalmente as regras contábeis, né? Mas vão ser o quê? 3 tributos e só, não vai ser esse tributo pulverizado. Só que para chegar nesses 3 tributos, o empresário tem que saber, né? Porque muita coisa vai mudar na maneira. Hoje em dia tem empresário aí que não pede nota fiscal na compra, mas agora ele vai ter que começar a pedir
ficar atento a tudo, né? As mudanças todas. Então, é uma fase também para o empresário, para ele se aquele um que fala assim, a gente ouve direto ainda, a vida inteira eu fiz assim, vai continuar fazendo. Agora não vai ter mais, agora ele vai ter que se atualizar também como a gente. E então a gente precisa sempre tá bem servido dessas informações de novidades. Sempre se reciclando. Exatamente isso. Eu brinco muito com o pessoal lá que fala assim, o Isaac formou lá em 2011 e não estuda mais. Vai nessa, vai achando que o Isaac não estuda. É praticamente o tempo todo estudando, né? Quando eu entrei na faculdade para contabilidade, achei que eu ia fazer conta. E hoje o que eu mais faço é ler. Porque a conta o sistema faz hoje sozinho, né? Olha que interessante. E hoje é leitura. A interpretação de texto e como você vai aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Exatamente. E ter uma base de consultores por trás também, né? Porque a legislação brasileira é bem complexa, né? Às vezes você começa a ler uma lei, aí te manda para outra, que te manda para outra, que te manda para outra, no final você não sabe nem qual que você começou a ler. Então a gente tem lá uns consultores digitais que a gente fala, né? Que você manda a pergunta, ele já responde com embasamento legal, já resumido. Isso te ajuda a ganhar tempo também de ficar lendo coisas que não fazem muito a ver com o assunto, exatamente. Então isso já te ganha um tempo legal. E como você tem utilizado a inteligência artificial na sua área? Tem ajudado ou atrapalhado? Ajuda bastante. Para tudo, né? ChatGPT hoje é febre, né? Vamos dizer assim. E isso ajuda bastante. A gente usa tanto nos nossos serviços aí. Às vezes você vai conferir planilhas, ele já te tira um tempo legal. Te ganha um tempo legal, né? Esses dias eu precisei converter um arquivo de formato, eu já coloquei nele, ele já converte, você já manda do formato que você precisa. Na criação de conteúdo, né? Porque a gente também tem que estar nas redes sociais, porque hoje a maior chance de você ser conhecido é via rede social. Então a IA também te ajuda muito nisso. Agora vamos falar sobre pessoas. Vamos. Como é que é a sua equipe? Me conta. Quantas pessoas trabalham com você e como você treina esse pessoal de fato? Você está ali todos os dias lado a lado ou o pessoal trabalha em home office? Como é que é? Lá é tudo lado a lado. A gente tem uma sede hoje lá, todo mundo trabalha presencial. Até por ser uma cidade pequena também, então é fácil locomoção e tudo. E os treinamentos, quando a pessoa entra no escritório, a gente tem já as nossas instruções de trabalhos todas documentadas, então isso já ajuda bastante também. E antigamente eu treinava as pessoas, eu e Isaac treinava. Só que hoje eu já treinei, são 3 líderes lá no escritório, e esses 3 líderes, e mais a minha irmã que é minha sócia, lá a divisão é assim, o Isaac cuida do fiscal e do contábil e do administrativo, e a minha irmã, que é minha sócia, cuida da parte do departamento pessoal. Então, quando a pessoa entra no departamento pessoal, a minha irmã que é a responsável por treinar. E eu treinei 3 líderes da parte que eu cuido. Então, quando a pessoa entra, que é desses setores, os próprios líderes hoje treinam essas pessoas. Eu fico hoje mais na supervisão desses setores e também na busca de clientes, de consultoria, de quando a pessoa precisa de algo mais específico, eu vou até a empresa também. E lá em Santa Rita, a gente precisa ainda ter esse contato presencial. O olho o pessoal no gosta, olho. o pessoal gosta. Então, quando o pessoal liga, quero virar cliente da Conex, como que funciona? Eu vou até a empresa. Primeiro porque eu conheço a empresa, então isso me dá uma visão melhor para como ajudar realmente. Cria um laço. Claro. Exatamente. E Toma aí... um cafezinho, um pão de queijo. Não pode faltar, né? Bolinho mineiro. Mineiro não pode faltar isso. Aquele carinho, né? Aquele acolhimento que é tão legal. É isso que você falou. E aí quando você se disponibiliza a sair da sua empresa para ir da empresa da pessoa, ela já fica com esse carinho. Não, o Isaac saiu lá da empresa dele, veio aqui. Então isso te ajuda muito a fechar o negócio ainda. É verdade. É verdade. Hoje a gente tem cliente no Brasil inteiro. Então tem cliente que eu não consigo ir até lá. Mas os que são ali da região, da cidade principalmente, eu faço questão de conhecer pessoalmente. Excelente. E o que é importante para você em relação a valores? O que uma pessoa precisa para trabalhar com você na sua empresa? Lá a gente fala que são algumas coisas que a gente não tolera, que é o mentir, que é o enganar o cliente e não entrar nas regras da Conex. A pessoa hoje precisa... A gente tem um manual lá da nossa cultura da empresa, foi aplicado recentemente, mas a gente segue à risca esse manual.
Então, quando a pessoa entende que tem esse manual e que ele precisa ser seguido, automaticamente ela vai seguir os passos de todo mundo, que é o famoso espelho, né, que o pessoal fala. Então, você tá vendo que tá todo mundo num caminho só. Você vai virar para o outro lado, você vai acabar não seguindo junto. Então, como você vira para o outro lado, você vai acabar saindo da nossa equipe. É a tal cultura da empresa. Exato. Não é verdade? Exatamente. Como você se define como empresário? Como líder? Nossa, essa pergunta foi difícil. É difícil, ó, não é que não é fácil, não. Bom, eu falo com o pessoal lá que eu tive alguns líderes na minha vida que eu não quero ser. Então, eu já tive do outro lado também. Eu sei mais ou menos quais são as dores da pessoa que tá como colaborador. Então, eu falo que eu quero sempre ser o cara que eles podem contar. Eu me considero um líder parceiro, vamos dizer assim. É lógico que existe a hierarquia, eles sabem das regras que tem que ser seguidas, sabem do que pode, do que não pode. Mas eu tô ali para ajudar, eu tô ali para somar junto com eles. É a nossa equipe que vai fazer. Nunca é só o Isaac, nunca é só o fulano, nunca é só o ciclano. É a equipe Conex que faz. Então sempre quando a gente ganha algum prêmio, sempre quando a gente tem alguma coisa assim, eu sempre falo que é todo mundo junto, todo mundo ganhou. Igual um time de futebol mesmo. Não existe um perdeu, o outro ganhou. O time junto. ganhou, exatamente. Todo mundo no mesmo barco. Exatamente isso. E tem que mudar também a direção das velas de vez em quando, Sim. né? Quando vocês erram, como é que você reage? Quando há um erro interno? Feliz não fico, né? Mas também sei que a gente é suscetível ao erro. Não tem como, né? Então, quando a gente vê que o erro é uma coisa que realmente não tinha como, ou porque errou por não saber de algo, a gente só pede para não fazer de novo e vamos consertar o erro. Tem que ser consertado, é fato. Agora, quando começamos a ver que um erro é meio rotineiro, já errou uma, já errou duas, aí a gente precisa ter uma conversa. Sem dúvida. Você falou sobre premiações. O que as premiações têm significado para você? A gente se conheceu justamente por conta de uma premiação, o Prêmio Quality, que é um prêmio muito reconhecido no Brasil, na América Latina. E o que significa para você ser condecorado, subir no palco, falar da sua empresa? É uma realização, né? Não deixa de mostrar que a sua empresa está no caminho certo, né? Citando de novo o Prêmio Quality, ano passado eu fui condecorado como comendador deles, então para mim foi uma satisfação muito grande. Muito e legal. Quando você chega nesse porte é porque você está realmente no caminho certo. E quando eu decidi abrir a Conex, e eu gosto muito de comparar a gente com um time de futebol, essas coisas, porque eu gosto bastante de futebol. Quando um time ganha um título, tem o troféu, tem o prêmio. Então a gente sabe da felicidade que é levantar esse troféu. E esses prêmios é quase que isso pra gente, quando chega alguém. Teve um na cidade, por exemplo, acho que 2 anos atrás, que a gente foi votação no Instagram, essas coisas. A gente ganhou com quase 80% dos votos. Então isso é muito legal pra gente. Igual falei lá atrás que a gente entrou no mercado onde tinham contabilidades com mais de 30, 40 anos. E entrar no mercado e ser reconhecido dessa maneira, porque querendo ou não, a Conex está 10. Então é ainda um adolescente nesse mercado. E já faz alguns anos que a gente tem ganho prêmios com frequência. E isso é satisfatório demais. É um mercado super competitivo e que você tem que se destacar de alguma maneira, de Sim. fato. E é um mercado predatório também. Muito. Lá em Santa Rita nós estamos falando de 40 mil habitantes e tem cerca de 20, 25 escritórios contábeis. Nossa, são muitos. São muitos. Proporcionalmente, né? É gigantesco. É gigantesco. É acirrada a disputa, então. A gente sabe de cidades vizinhas nossas lá com, por exemplo, metade de habitantes 20 mil e que tem 3 escritórios. Olha o comparativo de percentual, é gigantesco a diferença. É verdade. Mas é proporcional à prosperidade da cidade também. Sim, imagino, também, né? claro. Santa Rita oferece um mercado mais amplo, né? Ela tem ruas que são só ruas comerciais, tem a questão do polo tecnológico. Os eventos. turísticos. Exatamente. Então acaba. Hoje a gente tem muita cafeteria, barzinhos, coisas que antigamente não tinham tanto na cidade. E esse número vem aumentando bastante. E isso é igual você falou, proporciona
um número maior de empresas que buscam e precisam de contabilidade. E graças ao empreendedorismo, graças a pessoas como você, como eu, que estão aqui empreendendo, dividindo com o mundo que sabe fazer de melhor, não é verdade? Sim. Eu admiro muito pessoas como você e tenho uma curiosidade sobre a sua história também, né? Sobre a sua trajetória empreendedora. Além da Conex, você é proprietário de outra empresa. Sim. Gostaria que você contasse em que ramo e por que esse ramo tão diferente. Bom, a outra empresa, né? Nessa empresa somos são duas sociedades que eu tenho, né? Uma com a minha irmã e outra com a minha esposa, que é a do pão de alho. A gente tem um pão de alho, ele é mais gourmetizado, vamos dizer assim, não é aquele pão de alho tradicional. A ideia surgiu porque o Isaac gosta de um churrasco. Então, quem não gosta, né? É muito difícil quem não gosta de um churrasco. E gosto de cozinhar também, é outra paixão minha, o cozinhar. E sempre quando a gente ia fazer churrasco, os amigos sempre, não, você vai no churrasco, você não leva carne, você leva o seu pão de alho. Falei, ó, beleza. E aí, numa dessas, conversando com a minha esposa, Ana Flávia, falei, Flávia, você já pensou se a gente faz essa brincadeira virar um negócio? E aí, fomos conversando, e a Flávia falou, vamos lá, vamos ver o que dá. E começamos realmente numa brincadeira. No início a gente fazia só sob encomenda. Então a gente postava durante a semana para o pessoal encomendar e a gente entregava no final de semana, que é normalmente quando as pessoas fazem churrasco. E tínhamos um sabor só. E essa brincadeira já faz 2 anos. Hoje a gente já tem uma produção, já tem um estoque legal. A gente vende hoje cerca de 40, 50 bandejinhas por semana. Nossa. Temos uma parceria com um assador de uma cidade vizinha, que é um assador que ele faz eventos, tudo. E hoje ele coloca nosso pão de alho nos eventos dele. E temos 6 sabores hoje. Então já é bem mais diversificado. Hoje eu posso falar que o pão de alho é uma empresa. 6 sabores em 2 anos, isso é um grande medidor, né, Sim. de sucesso desse negócio. E por incrível que pareça, os 2 últimos sabores colocados se tornaram o queridinho do pessoal. Quais são? Alho poró e o tradicional. Que legal, diferente. Diferente. Não, e eu nunca imaginei que um pão de alho poró, fosse o queridinho do pessoal. Nossa, esse eu nunca provei. Vocês vão ter que mandar para mim aqui em São Paulo, hein? Vocês mandam para outros estados? Ainda não. Tá. Por enquanto a gente ainda tem só... Até porque o pão de alho é a segunda empresa, né? Vamos dizer assim, o carro-chefe nosso é a Conex, é a contabilidade. Então o pão de alho a gente está estruturando devagarzinho, está modernizando, mas em breve chegaremos a lugares mais longe. E o nascimento dessa empresa tem tudo a ver com viver e empreender, né? Vocês pegaram algo da preferência de vocês, da Sim. vida de vocês, né? O churrasco que vocês gostam muito e transformaram em negócio. Exato. Essa visão empreendedora é fantástica. E como é que você concilia a Conex e a empresa de pão de alho? Bom, a Conex como falei, é o carro-chefe, né? Então o dia todo, o horário comercial, vamos dizer assim, e fora do horário comercial, dependendo das épocas do ano, né? A gente se dedica à Conex. O pão de alho, normalmente são os finais de semana ou à noite. Então depende muito da demanda daquela semana. Igual, por exemplo, quando o assador, que é o Daniel faz a encomenda pra gente, aí a gente tem que correr ali, porque o pedido dele normalmente é maior. Então a gente precisa correr para dar conta de entregar. Mas quando é uma semana comum assim, aí a gente faz durante a noite, porque ainda não é uma quantidade tão grande. Então as noites ali dá tranquilo pra gente fazer. Minha sogra vai ajudar a gente também, então facilita bastante. Ai, que legal, todo mundo trabalha junto. Tem que A trabalhar. esposa também. Esposa também. A Ana, que está aqui no estúdio, né, Ana, acompanhando. Isso é muito importante na vida de um empreendedor, né? Não, as duas ali estão o tempo todo. Ninguém faz nada sozinho. Não, nunca. Não tem como. Ninguém. O ditado antigo, né? Andorinha não faz verão. É verdade. Sozinho não dá para fazer nada. Não tem como. Agora falando sobre a pandemia, como é que foi esse período pandêmico para a Conex? Olha, no começo foi meio assustador, né? Porque primeira coisa é que lá o escritório nosso é tudo presencial. E de repente fecharam-se as portas todas. Tivemos que cada um levar o seu computador para sua casa e vendo como que ia ser no começo. Mas a internet também ajuda muito hoje, né? A informatização ajuda bastante a gente. E aqueles que precisavam que os documentos fossem buscados ou levados, eu me arrisquei. Então eu pegava o carro, ia lá, buscava, levava para casa de alguns, sempre tomando os cuidados necessários, máscara, álcool em gel, levava para quem era aquele documento
E quando estava pronto, aí eu, Isaac, ia lá na Conex, imprimia o que precisava imprimir e entregava para o cliente também, tomando os cuidados. E assim foi passando a pandemia. Continuou e passou numa boa. A gente teve lá, né, algumas empresas que realmente tiveram um tempo de fechamento maior, né? Tipo as academias que precisaram fechar por mais tempo, empresas que tinham restaurantes, algumas coisas, e esses restaurantes só podiam entregar, só atender delivery, né? Não podia ter a porta aberta mais. Esses uns sofreram bastante. Consequentemente, a gente acabou sofrendo um pouco também no financeiro, né? Como que você fala pro cara, você tá com o horário atrasado, mas a tua empresa tá fechada? Não tem como. Então a gente tem que ser humano também nessas horas. Mas logo, graças a Deus, passou a pandemia e as coisas foram voltando ao normal e voltamos ao normal também. O que você traz de aprendizado daquela época que se aplica até hoje? Eu acho que a humanidade. Você se colocar no lado do próximo, entender cliente. o perrengue que ele tá passando ali naquela hora e ver também uma coisa que a gente viu também, que sempre tem os pilantrinhos ali, né? Que te enrolam, que dá desculpa da pandemia, só que você começa a perceber que não tem nada a ver com a pandemia, que é outro assunto ali. Então te dá os dois lados da moeda, mas o principal que eu levo é realmente você se colocar no outro lado da moeda. Muito bom. O que você diria para o Isaac do passado? Você ali no comecinho da sua empresa, ou até antes, o Isaac da faculdade, que tinha 2 empregos, ia à faculdade. Você se imaginaria onde você está hoje? Imaginaria. Talvez não tanto assim, mas eu sempre sonhei com isso. Eu sempre fui audacioso e ainda continuo sendo. Eu tenho objetivos desde lá de trás muito claros na minha vida. Inclusive, para o futuro a gente tem também. A gente tem um projeto de sede nova que é sensacional. Vou querer saber. Depois eu te conto, esse tem que ficar, não pode divulgar tanto não vai ainda. poder falar hoje? Não, esse não acredito, pode. Você veio até São Paulo e não vai me contar? Não, mas vai ser algo sensacional. Vai ser, resumindo basicamente, a Conex quer ser o Google da contabilidade. Então o projeto é audacioso pra caramba. Estamos aí no caminho, estamos fechando a parte de arquitetura dessa sede nova. E em breve teremos novidades. E onde vai ser essa sede, Isaac? Vai ser em Santa Rita mesmo. Que legal. Eu acho que eu não saio de lá. Não precisa, né? Lugar Não. bom demais. Eu gosto da terrinha. Lugar bom demais. E que dica você daria para quem está começando a empreender e está em dificuldade? Conhecimento, isso é fundamental, seja do seu negócio, principalmente, seja da parte burocrática que faz parte do seu negócio, da administração principalmente, e dedicação. Tem que ter dedicação. Ninguém ganha dinheiro, não vai cair do céu, não vai ganhar dinheiro fácil. Essas histórias aí que dinheiro vem fácil é conversa fiada. O que vem fácil, vai fácil também. Então precisa de dedicação. Às vezes no começo, dependendo do mercado ali, demora um pouquinho para o lucro começar a chegar. Hoje no Brasil dizem que a média para começar realmente a ter lucro são de 2 anos para cada empresa. Então prepare-se para isso. Prepare-se. E não desista tão fácil, porque se fosse para desistir fácil, hoje a Conex não seria o que é, porque até 1 ano, vamos dizer assim, foi ali ralação. A minha irmã, por exemplo, que é minha sócia, ela meio que me bancava financeiramente. Então, os 3, 4, 5 clientes da Conex no começo ali era para pagar as contas só da Conex, mas no 0 a 0. as contas do Isaac era a minha irmã que me bancava. Até que uma hora eu falei, agora beleza, agora eu consigo me bancar e agora beleza, eu consigo te pagar. Então Legal. Foi assim por cerca de 1 ano, 1 ano e meio, até eu conseguir pagar a minha irmã totalmente. Então precisa realmente de ter a persistência. Essa visão é super importante, não é apenas abrir um negócio, eu vou empreender, eu vou sair do meu emprego, vou empreender sozinho. Não, você tem que ter uma base financeira ou alguém que te ajude de fato, né? Sim. Seja uma instituição financeira, sim, seja um familiar. Você tem que se planejar para dar esse pontapé inicial. Esse programa ele existe para informar e não para incentivar as pessoas a deixarem seus empregos. Eu gosto de falar isso muitas vezes porque a gente não pode se iludir.
né? Por isso que eu gosto de investigar profundamente o que as pessoas fazem para ter seus negócios, que não é Exato. fácil. E principalmente aquela uma, né? Que o povo fala assim, tô cansado de trabalhar 8 horas de CLT, vou abrir o meu negócio e vou empreender. Você vai trabalhar 24, né, meu amigo? É bem por aí. No mínimo 10, 12 você vai. É verdade. E a cabeça não para. Não para, não para. Chega, igual, por exemplo, a minha esposa trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo. Então chega, a hora que o escritório fecha realmente, as conversas entre eu, minha irmã e minha esposa é só sobre o Conex. Ou tem um grupo de nós três que a gente fica o tempo todo conversando. Ou o que você acha de fazer isso? Ou o que você quer fazer? Vamos. Aí põe lá em pauta, votação e tal. Olha, é aí, democrático, então. Sim, tem que legal. ser. Por isso a ideia de 3 pessoas, porque aí no mínimo 2 vão ganhar. Tem sempre o voto de Minerva, né? O Sim, fiel da sempre balança. tem. Então a gente precisa sempre tá crescendo, tá evoluindo, porque no horário que o escritório está aberto, é difícil você parar para criar estratégia. Sim. E as estratégias vêm na hora que você está mais tranquilo, as ideias boas surgem na hora que você está mais sem correria, vamos dizer assim. É o tal do ócio criativo, Exato. Domênico de Masi já diria, né? Exatamente isso. Maravilhoso. Agora, o que o empreendedorismo trouxe de bom e de ruim para a sua vida? Qual é o lado bom e o lado negativo? Bom, o lado bom é que eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. Muita gente me acha doido, né, por amar a contabilidade, mas é o que eu gosto. E, claro, consecutivamente o financeiro também é uma parte legal. E com o financeiro eu consegui ter coisas que eu sempre quis ter. E ainda tá vindo mais coisas por aí. Tem a parte das conquistas, né, que a gente tem, que acaba sendo algo legal, que eu particularmente gosto muito. A parte ruim é realmente, às vezes, você fica meio sem tempo. Então, às vezes, você tem que se dedicar tanto a Conex que você acaba deixando um pouco a família de lado, os amigos de lado. Coisas que eu gostava muito de fazer, jogar futebol, de estar em barzinhos e tal, lá atrás, que hoje nem sempre eu consigo fazer. Principalmente em épocas como imposto de renda, por exemplo. Você tem que abdicar a mão dessas coisas que você gosta. E isso, pra mim, às vezes é um pouco ruim. Às vezes o estresse do dia a dia também, né? Porque você pega uma época, de novo, citando o imposto de renda, né? É desgastante, porque o brasileiro acaba deixando tudo para a última hora. Então você pega os últimos 15 dias de maio, é uma correria total. E aí você tem que ficar, o cara não te manda o documento do jeito que você pede, você tem que ficar correndo atrás dele. Às vezes o cara demora 2, 3 dias para te mandar o documento e o prazo tá vencendo. E você acaba ficando meio que o responsável de cumprir o prazo e o cara não tá nem aí e você tem que cumprir o prazo. Então isso às vezes me chateia um pouco. A falta de tempo, vamos dizer assim. E as obrigações nossas do dia a dia, tirando o imposto de renda de lado agora, mas as obrigações mensais, muitas delas, o prazo é muito curto. E o governo tem cada dia colocado mais obrigações para contabilidade. Se você conversar com mais contadores hoje, todos eles vão falar que a gente trabalha mais para o governo do que para a gente mesmo. E os nossos clientes nem sempre têm essa noção do bastidor. Porque chega uma guia, você me mandou uma guia só, o seu trabalho tá fácil. Só que pra gente chegar até essa guia, são muitas coisas lá dentro do escritório. E o governo tem cada vez mais colocado, né? Vem com aquela, eu vou inventar uma declaração aqui que vai substituir a outra. Aí essa entrou, continua, só que a outra que ia sair continua também. Então tem muitas vezes que você tem 2 declarações que informam a mesma coisa. Pequenos detalhes que só vocês fazem muita sabem. diferença, exatamente. Só vocês que estão ali no dia a dia acabam sabendo. É exatamente isso. Que mensagem você quer deixar hoje nessa entrevista, Isaac, para a posteridade? Para você mesmo, para a sua equipe, para os seus clientes, o que você quiser falar. Você faz umas perguntas difíceis, né? Bom, para deixar essa mensagem, eu acho que é mais aquilo que você perguntou das coisas boas, né, do empreendedorismo, vamos dizer assim. Se você tem vontade realmente de empreender e tem vontade de ter a sua empresa e fazer dar certo, se dedique, estude tudo, saiba tudo que você pode saber do seu negócio. Essa é a melhor opção para você. E não tenha medo. O medo é feito para a gente vencê-lo. Essa é a grande dica. Excelente, muito bom, Isaac. Obrigada pela sua presença, por dividir um pouquinho da sua história, do seu trabalho, da sua dedicação aqui no Viver e Empreender. Antes de ir embora, deixa suas redes sociais, por favor. Claro, deixa sim. Bom, a minha pessoal, né, que tem lá muita coisa do Pão de Alho, da Conex também, é Isaac Vilela, @Isaac Vilela.
O da Conex é o @Conex Contabilidade SRS e a do Pão de Alho é @Pão de Alho 2AC. É isso aí, já vou seguir. Sigam também o @Viver e Empreender TV no Instagram. A gente está lá sempre colocando cortes, informações, notícias sobre empreendedorismo para você. Hoje eu tive o prazer e a honra em receber o Isaac Vilela, ele que é o fundador da Conex, uma empresa de contabilidade com sede em Minas Gerais. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima. Tchau!